dia a todos. Meu nome é professora Ana Paula Mota Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quero dizer que tenho imenso prazer em fazer parte desse projeto de colaboração entre a universidade e o TJRS, um projeto que, da nossa parte, vem sendo construído em parceria, liderada pelo professor Eduardo Scarpari, meu querido colega, a quem eu cumprimento, assim como eu cumprimento todos os demais organizadores deste projeto. Queria também cumprimentar todos os nossos assistentes, sejam eles magistrados, funcionários da Justiça, alunos da URGS, enfim, todos os interessados nesse tema. A minha proposta, o meu tema da aula de hoje é os direitos das crianças e adolescentes na pandemia. Então eu vou procurar introduzir o assunto num objetivo de unificação de linguagem, trazendo uma conceituação geral dos direitos da criança e do adolescente, dos seus fundamentos. Talvez alguns de vocês que já trabalhem nessa área tenham conhecimento disso, dessa primeira parte. Daí eu vou tratar um pouco especificamente das dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento e das recomendações que existem, normativas de recomendações em nível internacional, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, nível nacional, do CNJ, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e, por fim, trazendo um pouco a realidade aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então nós vamos começar tratando sobre os direitos da criança e do adolescente. O sistema que o Brasil é signatário tem origem na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que data de 1989, um ano após a nossa Constituição de 88. No entanto, a Convenção ela teve 10 anos de elaboração, começou a ser elaborada em 1979 e foi uma convenção muito importante da ONU, porque ela gerou que praticamente todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos e Somália, não foram signatários, ou seja, os países, nesses 10 anos, houve um processo político de construção da aprovação dessa convenção. E ela trouxe no seu conteúdo, durante esses 10 anos, uma doutrina que fundamenta a sua interpretação, que é a doutrina da proteção integral. Então, quando o Brasil incluiu na Constituição seu artigo 227, um artigo que teve origem em uma emenda popular na Constituição. Quando isto foi incluído no nosso ordenamento jurídico pátrio, já se tinha a influência da doutrina da proteção integral. Então, o artigo 227, ele segue essa doutrina e está de acordo com a Convenção Internacional. O Brasil foi um dos primeiros países que não só incluiu na sua Constituição esses direitos, como também regulamentou no ano seguinte, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90. Né? Então, a Constituição, eu gosto de partir dela porque ela traz de uma forma muito clara o propósito da doutrina da proteção integral. Diz lá no artigo 227, é dever da família, do Estado e da sociedade, ou seja, da família no âmbito privado, do Estado em sentido de responsabilidade estatal, de políticas públicas e também não interventiva no que se refere às liberdades individuais, e da sociedade, no sentido da consciência e da ação coletiva da sociedade. Portanto, estes são os atores responsáveis por garantir os direitos de todas as crianças e adolescentes. Com isso se rompeu, em grande medida, com o contexto normativo anterior, porque o sistema que nós tínhamos, ele dizia respeito a uma parcela de crianças, aquelas que eram consideradas menores. Né? A partir da Constituição, todos são de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Bom, garantia todas as crianças, na primeira parte do artigo, fala dos direitos fundamentais. Então, direito à vida, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, à profissionalização. Então, a primeira parte do artigo diz respeito a direitos fundamentais, que são de todas as crianças e adolescentes. Depois, a segunda parte do artigo, que vai nos envolver bastante no tema deste nosso vídeo, aula de hoje, é que cabe também a esses entes, Estado, família e sociedade, colocar a salvo, manter a salvo todas as crianças e adolescentes de toda negligência, de toda violência, de todo risco que elas possam correr.
né? Ou seja, previu o nosso Constituinte, atendendo a doutrina da proteção integral, que cabe aos adultos, representados através da sociedade, do Estado e da família, garantir a proteção integral de crianças e adolescentes para o seu pleno desenvolvimento. Então, o que é proteção integral, gente? Proteção integral não é deixar de colocar limites nas pessoas, nas crianças, não é, digamos assim, se abster de responsabilidades. A função da proteção integral é garantir o desenvolvimento saudável de pessoas que estão numa condição peculiar de desenvolvimento. Todos nós estamos sempre nos desenvolvendo. Agora estamos fazendo um curso, portanto estamos aprendendo, estudando, lendo livros, aprendendo com a experiência da pandemia, nada mais óbvio do que tanto estamos nos desenvolvendo. Só que na etapa da infância e da adolescência, ou seja, do 0 aos 12 anos de idade e depois dos 12 anos até os 18 anos de idade incompletos, nós estamos numa fase da vida peculiar, em que a intensidade do nosso desenvolvimento é maior. Uma criança, quando nasce, aprende tantas coisas que nós adultos não seríamos capazes de aprender. Aprende a linguagem do mundo, aprende a andar, aprende hábitos culturais que estão introjetados no seu contexto familiar, né? Aprendem várias coisas e em 2 anos de idade uma criança conversa, uma criança tem um vocabulário bastante importante, tanto que se nós fôssemos, por exemplo, aprender uma língua, vamos dizer que tivéssemos que aprender aqui alemão, inglês, francês, o nosso tempo para aprender o vocabulário de uma criança em 2 anos, com 2 anos de idade, provavelmente seria maior, né? Então, uma criança que aprende português, a sua língua materna, até os 2 anos de idade, ela aprende numa intensidade muito grande, né? E nós adultos vamos diluindo isso ao longo das várias questões na nossa esfera cotidiana que nos chamam a atenção. Então, nós vamos assumindo mais responsabilidades, nós vamos nos relacionando no mundo e a nossa capacidade de nos desenvolver como pessoa, ela vai se diluindo também. Na fase da infância e da adolescência, as emoções, os sentimentos, a afetividade, as relações de proteção, elas nos possibilitam um desenvolvimento como pessoa que vai refletir no restante da nossa vida. Por isso que nós chamamos, e é uma questão interdisciplinar, a gente poderia dizer assim, que isso faz parte de um olhar da psicologia, da educação, da sociologia, do direito, da medicina, né? Então, seja, a partir de um olhar interdisciplinar, as crianças precisam de mais atenção. Outra coisa importante é que o ser humano, diferente de outras espécies animais, por exemplo, se desenvolve com muito mais necessidade de cuidado. Então, por exemplo, um passarinho que nasce, ele logo ali, 2, 3, 4 dias, já vai estar buscando o seu alimento. Outro mamífero que nasce, por exemplo, um bezerro ou um potrinho, já logo está caminhando, né? O ser humano não, necessita, sem o outro, sem o cuidado familiar, por exemplo, não consegue sobreviver, né? Então, o direito à vida, que é o principal direito previsto no artigo 227, ele depende do outro quando se trata de ser humano, né? Ele depende da proteção do outro. Nós não conseguimos viver, ter direito à nossa vida desde o nosso nascimento se nós não tivermos essa proteção. Bom, o artigo 227, então, ele trouxe essa ideia de sistema protetivo com direitos para todos e com proteção especial àqueles que tivessem em condição de risco, né, de, enfim, vulnerabilidade maior. E o artigo 228 da Constituição determina que a responsabilidade penal ela não se aplica a essas pessoas nessa faixa etária. No entanto, os adolescentes de 12 a 18 anos de idade respondem por um sistema próprio, que no Brasil nós chamamos de sistema socioeducativo, regulado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também de uma outra lei, que é a Lei 2594 de 2012, que organiza o sistema socioeducativo em todo o país, né? De responsabilidade compartilhada entre os 3 entes da federação. Os estados têm a responsabilidade sobre as medidas
de privação e restrição de liberdade, internação e semi-liberdade, e os municípios pelas medidas em meio aberto, né, voltadas, executadas na comunidade. Bom, dentro deste contexto, também os estados e os municípios são responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes quando, naquela parte, lá, a segunda parte do artigo 227, conforme prevê desde a Constituição e regulamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças estão em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, né? Aí nós entendemos que nós, os doutrinadores, as pessoas que trabalham na área, que esta parte toda de proteção, colocar salvo de toda forma de violência, negligência, abuso, né, é responsabilidade também do Estado, da família e da sociedade, mas requer um sistema protetivo. Então, a gente costuma dividir, para efeitos didáticos e para efeitos de trabalho também, o sistema de atenção à criança e adolescente em dois subsistemas. Um sistema protetivo, que incorpora várias instituições, desde o Conselho Tutelar em cada município, promotores de justiça, juízes, funcionários da justiça, que trabalham nesse sistema protetivo, até as políticas públicas executadas pelo Poder Executivo, que tem função de proteção. Então, especificamente voltadas à área de educação, de saúde, de assistência social. Então, em cada município, em cada comarca, há todo um aparato protetivo da criança, que vai desde a aplicação de medidas de proteção pelo Conselho Tutelar, medidas menos interventivas, como acompanhamento dos pais responsáveis, como atendimento nos programas de atenção à criança e adolescente, frequência à escola, né? Até medidas mais interventivas, que dizem respeito à colocação em instituições de acolhimento, quando se trata de suspender o poder familiar, né, daquela família, porque os problemas que vêm acontecendo estão com a criança, estão no âmbito da família, ou até a destituição do poder familiar, ou mesmo a colocação em uma família substituta, que é o caso da guarda ou da adoção. Então, esta parte, para quem trabalha nessa área no Poder Judiciário, está bastante familiarizada, né? A parte em que os juízes das comarcas menores atuam em geral com várias temáticas, com várias competências, também tem essa competência protetiva. Quando uma criança está sofrendo algum tipo de violência, de negligência, esse sistema protetivo precisa trabalhar todo articuladamente. Então, Conselho Tutelar, rede de atendimento em meio aberto, composta pela assistência social, pela saúde, pela educação, quando é o caso promotor e aí o juiz, né? Outro sistema vai ser o sistema socioeducativo, aquele voltado para os adolescentes que, embora possam ter também situações de violência, de maus tratos, serem vítimas também no contexto em que estão vivendo, em algum momento, além disso, infringiram uma regra penal ou uma lei penal, né? Então, quanto ao preceito do sistema penal, quanto ao tipo penal, quanto ao crime previsto na lei, os adolescentes estão tão afetos quanto os adultos. Então, uma pessoa a partir dos 12 anos de idade responde pelos seus atos. No entanto, responde com uma medida sancionatória de um outro conteúdo, de um conteúdo também educativo, que é a medida socioeducativa. Então, outra área, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário, costuma ser a área socioeducativa, né? Então, em algumas comarcas, a gente tem juízes especializados, como é o caso aqui de Porto Alegre, a gente tem a polícia especializada, a gente tem promotor especializado e também a atuação integrada desses órgãos, né? Que o Estatuto prevê que devem trabalhar de forma integrada no que se refere à intervenção quando um adolescente comete um ato infracional e como deve ser o atendimento a este adolescente. Como eu disse antes, se esse adolescente recebe uma medida, é processado e julgado, e recebe uma medida mais interventiva, como a privação de liberdade,
é o estado do Rio Grande do Sul responsável pela execução, através da fase, né, do Rio Grande do Sul. Assim como acontece em todos os estados, os 27 estados brasileiros, cada um deles tem a sua instituição responsável pela privação e semi-liberdade, né? Então, quando o adolescente responde a um processo, chega ao final das contas lá e recebe uma medida, ele vai para esse sistema estadual. De outra parte, se o adolescente recebe uma medida em meio aberto, será o município responsável pela execução, certo? Então, até aqui nós tratamos, assim, em linhas gerais, de como é esse nosso sistema, para vermos, então, agora como que isto vem acontecendo na pandemia. Né? Bom, primeiro gostaria de falar para vocês que há uma preocupação muito grande de todos os operadores da área de proteção ou socioeducativa do mundo, e em especial aqui na América Latina. Eu faço parte de grupos de pesquisa, de pesquisadores, professores, e nós temos redes de comunicação sobre o que vem acontecendo em todos os países aqui da região. E há uma preocupação muito grande, porque a contaminação do coronavírus, ela vem sofrendo mudanças, né? E sofrendo mudanças que chegam aqui perto do Brasil. Os dados da Corte Interamericana dos Direitos Humanos afirmam que em outras regiões do mundo, a contaminação de crianças e adolescentes gira em torno de 1,8% do total de infectados. No Brasil e nos países da América Latina, os números chegam a 5%. Então, nós não temos uma situação muito favorável no que se refere à contaminação. O nosso público tem sido mais contaminado. Isso tem a ver com a situação social desta população, né? Então, uma população de crianças e adolescentes que vivem em situação de pobreza maior, em condições de habitação piores e em situação de maior vulnerabilidade. E a tendência é que possa ser mais contaminada, né? Bom, então esse é um primeiro plano de problemas, né? O grau de contaminação que essa população tem. Bom, além disso, a Corte Interamericana instituiu várias recomendações, em especial a recomendação da Corte que foi datada de 27/4/2020, e que recomenda, além do isolamento social dentro das famílias, né, da preocupação com as crianças e adolescentes específicos, né, como, por exemplo, aqueles que estão dentro de instituições de proteção, os abrigos, nas instituições de acolhimento, né, aqueles que estão em situação de rua, os que têm algum tipo de deficiência, enfim, de necessidade especial de cuidado, e também aqueles que estão privados de liberdade. E toda a recomendação é que se tenha um cuidado maior com este público, considerando a necessidade de proteção maior que esse público já suporta a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Então, recomenda medidas, no caso, interventivas no campo penal, que sejam, enfim, mais excepcionais do que normalmente devem ser, e que aqueles jovens e crianças que estão sob custódia do Estado requerem cuidado, digamos, mais especial, né? Na mesma linha, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, também instituiu uma normativa importante, datada de 26/3/2020, né, estabelecendo a necessidade dos estados e dos municípios de elaborarem planos de contingência para este público, né? E isso significa um planejamento específico, tanto no campo protetivo, no campo preventivo, né, como medidas de isolamento, higiene maior, dentro das instituições que cuidam das crianças, enfim, né, até o fortalecimento dos cuidados a partir do sistema protetivo e a testagem mais específica daqueles que estão sob custódia do Estado, certo? Ou então sobre, enfim, algum tipo de violência. E já levanta um dos temas que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui hoje, que é a preocupação com aqueles que estão em situação de violência doméstica, né? Violência doméstica
é um tema muito importante, porque ela, em regra, é a maior parte dos casos em que crianças e adolescentes encontram a situação de vítimas de violência, enfim, e que necessitam do sistema protetivo, o foco dessa violência é em casa. Uh, Muitas crianças na América Latina, mais precisamente 6 a cada 10 crianças, pela cultura que nós temos de cuidado e de não cuidado, né, ou de educação voltada para dentro de uma lógica patriarcal, 6 a cada 10 crianças recebem processos educativos baseados em violência. Então, que violência é essa que a gente está falando, né? A violência, ela tem muitos autores que vão falar de violência, vão explicar a violência. Eu costumo referir que a gente precisa ter uma análise mais ampla, né? No sentido mais estrutural. A violência, ela tem a ver com processos sociais mais amplos, como a miséria, a pobreza, a desigualdade social, a falta de acesso a políticas públicas, né? A condição econômica e social que as pessoas vivem, que em si é uma violência, mas que também afeta ou leva a graus de violência específicos quando tem algumas vítimas específicas, que é o caso de crianças e adolescentes, é o caso de idosos, é o caso de mulheres, né? Enfim, vítimas específicas. Mas há um contexto, que é um contexto estrutural que leva à violência. Há também um contexto interinstitucional, né? Dentro das instituições, na relação das pessoas com as instituições. Entre essas relações está a relação familiar, né? Então, cada um que nasce e cresce numa família vai adquirindo comportamentos conforme aquela família e tende aquela família, ou aquela escola, ou aquela instituição por onde passou, tende a adquirir identidades relacionadas a esses comportamentos. Então, há um plano, que é um plano intersubjetivo, que diz respeito à cultura, à aceitação da violência, e que no caso da violência contra a criança, a gente poderia referir esse plano intersubjetivo como uma cultura de que a criança é parte, digamos assim, da propriedade dos adultos daquele contexto, em especial dos pais, na história da estrutura patriarcal da sociedade, e que fazendo parte desta família que seria propriedade dos pais, que não é a mesma família desenhada na Constituição de 88, mas é da cultura nossa, cada família faz o que quer com as suas crianças. Então, esta cultura é a cultura de que criança ainda não é gente, criança ainda não é pessoa, criança é ainda parte de uma propriedade que diz respeito ao contexto familiar, né? A Constituição de 88 prevê um modelo de família que não é mais uma família, assim, patriarcal. Toda pessoa tem dignidade desde o momento que nasce. E a família, o professor Tepedino, por exemplo, fala disso, a família é um meio, um instrumento para a garantia da dignidade. Quando a família não está garantindo a dignidade, ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio. Então a gente não pode simplesmente considerar que cada família faz do jeito que quiser. Hoje o sistema protetivo vai além do direito privado e transporta para o direito público, para a função do Estado de proteção. Como eu disse, função do Estado, da família e da sociedade no que se refere à criança. Então a violência que acontece no âmbito doméstico, ela também tem a ver com essa cultura, com essa forma como nós fomos criados e educados, né? Também existe um plano, que é o plano individual, né, da violência. Às vezes a gente encontra pessoas específicas que foram vítimas de maus tratos durante a sua infância e reproduzem isso na fase adulta, desde maus tratos educativos, entre aspas, no conceito das pessoas, como bater na criança para que ela obedeça, bater naquela criança para que ela se comporte, fique quieta, etc., né, até situações de violência sexual, né, ou seja, abusos, exploração sexual de crianças, seja no plano familiar, que é a maior parte que acontece, ou no plano comercial de crianças, né? Então, essas preocupações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente são especificamente nesse momento que a gente está vivendo, como é que está o grau de violência doméstica, né? Considerando que nós não temos a estrutura de funcionamento mais ampla do sistema do Estado, da estrutura do Estado. Por exemplo, escolas, né? Não temos escolas funcionando. E temos um sistema protetivo mais ou menos funcionando.
É esse o diagnóstico que eu posso trazer para vocês das pesquisas que eu consegui fazer nesse período. Tanto o Conselho Tutelar, aqui na região metropolitana, por exemplo, como provavelmente no interior do estado também, em Porto Alegre, está funcionando em regime de plantão, né? A escola não funcionando, isso é um grande problema, porque a escola costuma ser o primeiro local onde aparecem os sinais de maus tratos contra a criança, especialmente abuso sexual, né? A criança vai conseguir demonstrar isso para a professora, às vezes não falar, mas demonstrar, e dentro da escola há hoje uma estrutura toda já organizada em torno de levar adiante no sistema protetivo. Desde aquela criança que para de vir à escola, até aquela que apresenta comportamentos na escola que são hoje estudados como comportamentos que dizem respeito a esse tipo de violência, que estão sendo vítimas desse tipo de violência, né? Então não temos escola funcionando, não temos serviços de assistência social funcionando em plena atividade, né? Alguns estão funcionando porque são considerados essenciais, como os abrigos, as casas de acolhimento, mas aqueles que estão na comunidade também têm regime reduzido, funcionários trabalhando apenas um turno, né, com carga horária reduzida, porque tem riscos, porque também são locais de difícil acesso muitas vezes, que depende de transporte público, ou seja, as pessoas não têm condições de trabalhar muitas vezes nesses locais e os horários estão reduzidos, né, e a possibilidade de uns não estarem trabalhando e outros estarem trabalhando está acontecendo. Então, o que acontece? Lá naquele ambiente familiar, há uma intensidade de convívio, né? Um tempo de convívio maior. Quando os problemas já existem, né? Por exemplo, no plano estrutural, de condição econômica, de desigualdade social, de dificuldade de acesso, quando no plano interinstitucional as pessoas não conseguem lidar com as dificuldades das crianças, não têm formação adequada, foi assim que aprenderam, enfim, não possuem algo que a Hannah Arendt, por exemplo, que é uma autora importante para trabalhar esses temas, ela define violência como a falta da palavra, né? Quando não há condições de palavra, não há condições de linguagem falada, quando a linguagem passa a ser uma linguagem física, né? Ou seja, eu preciso expressar o meu sentimento, que às vezes é inconsciente, às vezes está no plano da subjetividade de cada um. Esse sentimento não se expressa verbalmente, por palavras. E aí ele acaba se transformando em violência física, né? E também em violência sexual. Então, nesses contextos de convivência intensificada, em que não há válvulas de escape, por exemplo, horários em que a criança não está com os familiares, né, com aquele que seria o abusador dentro da casa, ou aquela mãe que não consegue resolver o problema de outro jeito, porque está sobrecarregada com todas as tarefas, e ainda também, muitas vezes, é vítima de violência doméstica, né? Então, a intensidade dessa situação em que essa criança se encontra, ela é maior. E a tendência é que ela seja mais vítima de maus tratos, né? Isso tem sido uma preocupação muito grande, porque quem é trabalhador dessa área começou a ver, né, que esse serviço não foi considerado essencial. A gente pode dizer agora, com todo esse debate que está acontecendo, que setores da economia são considerados essenciais, que a educação talvez seja um dos últimos que a gente volte a trabalhar, os professores a darem aula, tanto no nível superior, como é no meu caso, na universidade, como também nas escolas, né? Então, ou seja, é muito perigoso para o contágio. Uma escola que tem, às vezes, 30, 40, no meu caso, 70 pessoas dentro de uma sala de aula, e que não há distanciamento possível e não há condições de estrutura possíveis. Por isso que muitas universidades estão trabalhando à distância, por isso que muitas escolas particulares estão trabalhando à distância. Agora, mais uma vez, a gente vê o plano estrutural acontecendo. Uma coisa é as escolas particulares trabalhando à distância. Outra coisa, essa estrutura está acontecendo na população mais pobre, nas escolas públicas do nosso estado.
Estado, por exemplo, né? Ainda que existam esforços, que os professores mandem atividades para as crianças, que haja uma tentativa aqui ou lá, não há estrutura, não há internet disponível, não há computadores disponíveis, não há cultura suficiente de uma aula à distância para acontecer, né? Muito menos para a escola fazer essa outra sua função, que é a função para além do ensino, mas a função protetiva. Se cogitou e se desenvolveu estratégias para atender a uma outra necessidade, que é a alimentação das crianças. Muitas crianças e adolescentes, por problemas econômicos gerais, da onde estão inseridas, elas vão para a escola e comem na escola, e isso é a alimentação do dia, né? Muitas vezes complementado com uma única refeição feita em casa quando ela existe. Essa situação se procurou resolver em alguns municípios, não em todos, através do fornecimento de merenda, né, para as famílias. Só que o segundo passo, que não chegamos ainda, é ao cuidado dessa situação, que é a violência doméstica, né? Que já vem demonstrando, para aquelas pessoas que estudam violência contra a mulher, como um fator importante, né? A violência doméstica nesse período aumentou. E eu diria para vocês que a violência contra a criança também aumentou. Nos plantões do judiciário isso tem aparecido um aumento, né? Pelo menos pela amostra que eu fiz. Na polícia tem aparecido esse aumento, mas no sistema protetivo não tem aparecido tanto aumento, porque o sistema protetivo ele precisa da escola, ele precisa do serviço de assistência para que chegue ao conselho tutelar e que, por sua vez, chegue ao judiciário pelo viés protetivo. Então, às vezes, o que eu tenho visto é que chega ao judiciário pelo sistema da polícia, né? E quando está num grau grande que aquele adulto que cometeu aquela violência, ele já está respondendo penalmente, mas não no sentido de problemas de relacionamento que necessitam de um sistema de proteção à vítima, à criança, né? Então nós vivemos uma situação bastante séria no que se refere a isso, e vamos viver por bom período ainda, né? Seja porque escola vai demorar a voltar, sistema de assistência social vai demorar a voltar, por causa do transporte público, por causa de tudo isso que eu disse, né? Seja também porque os casos que vão acontecer agora, eles vão para o Poder Judiciário gradativamente. E nós vamos ver ainda muitas decisões judiciais terem que ser tomadas a partir de episódios que aconteceram durante a pandemia, né? Durante todo esse período de quarentena. Que envolvem a negligência familiar, que envolvem a responsabilidade do Estado também, quando se trata de ausência de políticas públicas protetivas, né? E que envolvem, em última instância, a sociedade em geral. Então, tem coisas que estão acontecendo agora, que nós estamos vivendo agora muito sem comunicação sobre elas, mas que elas vão refletir no trabalho desse sistema todo protetivo logo ali adiante, certo? E por último, dizendo para vocês sobre o sistema socioeducativo. Já conta assim com muitos problemas, né? E para isso o CNJ fez uma recomendação, que é a recomendação 62 do CNJ, que estabelece uma série de medidas no sentido de dar conta desse sistema socioeducativo, que assim como o sistema prisional, tem uma situação peculiar nesse momento, né? O sistema socioeducativo já não vinha bem, assim também como o sistema prisional. Houve recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão do ministro Edson Fachin, que a partir de demanda das defensorias públicas, tratando sobre a impossibilidade da superlotação desse sistema e estabelecendo a ilegalidade, a inconstitucionalidade desta superlotação. Muitas unidades de internação pelo país afora encontram-se em processo de interdição judicial, seja pela condição de superlotação, seja pela situação de insalubridade, falta de condições de higiene adequadas para os adolescentes que estão lá, né? Então, essa recomendação 62, ela foi no sentido de flexibilizar as medidas judiciais no que se refere à privação de liberdade, né? Flexibilizar as medidas judiciais, fortalecendo todas as alternativas que sejam possíveis, dependendo do caso, de convivência maior em meio aberto, não sob responsabilidade do Estado. E também recomendações no sentido de que
as estruturas das instituições de atendimento deem conta de processos emergenciais, de testagem, de higiene, de melhor prevenção, né? Porque onde pessoas estão confinadas e em espaços pequenos, há muito mais possibilidade de contágio, né? Também recomendações no plano das visitas, do contato externo, né? Então, medidas cautelares devem ser revistas, no sentido de ver a possibilidade de não serem cumpridas em regime fechado. Medidas que são socioeducativas, mas de internação, mas com possibilidade de atividade externa, devem ser revistas para que essa atividade externa se estenda a um regime especial de cumprimento com mais atividade externa do que seria num caso normal, em que, por exemplo, os adolescentes iriam para casa no final de semana e alternados finais de semana, então passem a ir sempre para casa, estar em casa, né? Ou seja, as orientações do CNJ são no sentido de que se evite o confinamento, se tome, caso a caso, decisões que evitem o maior confinamento, né? A gente, pensando e vendo os dados aqui da fase do Rio Grande do Sul, pode chegar à conclusão que as recomendações estão sendo cumpridas, eu diria em parte, né? Num primeiro momento, houve uma atenção do Poder Judiciário, sim, na redução da população que está na fase. Provavelmente revendo medidas que tenham direito à atividade externa e medidas de internação provisória, né? Procurando, portanto, rever, nós temos 10 juizados regionais aqui no estado, todos eles com responsabilidade de execução de medidas, né? Então, essa responsabilidade ela está sendo vista, cuidada, caso a caso, procurando verificar quem não precisa estar dentro do sistema. No entanto, o impacto desta redução, ele não chega a ser muito grande, de em torno de 10%, talvez menos um pouquinho. Então, a população que estava no sistema socioeducativo, entre 900 e 1.000 pessoas no mês de março, hoje está no sistema socioeducativo entre 800 e 900 pessoas. Então, ainda nós temos, sob custódia do Estado, em medida de internação, e de semi-liberdade, esse contingente de adolescentes. Também as visitas estão suspensas, né? Com relação ao sistema prisional adulto, houve uma política pública do Estado de visitas online, né? Para que as famílias possam, enfim, se comunicar através dos computadores, com tempo controlado, enfim, com os seus presos. No sistema socioeducativo, não, considerando a inviabilidade, provavelmente, disso, mas as visitas estão suspensas. E aí eu diria para vocês que frente a um direito, que é o direito de a vida e não ser contagiado, a gente está deixando de atender a um outro direito. É aquela velha questão da ponderação de direitos, né? Então, assim, eu tenho aqui um direito, que é o direito de garantir a vida, enfim, mas eu não estou viabilizando que outro direito, que é o direito à convivência familiar e comunitária, que também faz parte lá do artigo 227 da Constituição, e que é um direito fundamental, porque para um adolescente aprender a voltar a conviver na sociedade, ele precisa desse elo, dessa ligação com a sua família, por exemplo, né? O afastamento dos elos das relações familiares é algo muito sério, muito grave. E muitas vezes com uma fragilidade, por exemplo, de telefonemas, fragilidade de contato, fragilidade de informações, a gente vai distanciando essa família. Distanciando, portanto, as pessoas que importam para esse adolescente da vida dele, né? Então, quanto a visitas, é isso que está acontecendo. Elas estão suspensas, em regra, no Estado, e não estão sendo viabilizadas. Tem alternativas de telefonemas, mas no máximo telefonemas. E não temos uma outra medida que viabilize esse convívio maior com a família, né? Também então, estão sendo adotadas medidas de quarentena de quem chega, né? Então, quem chega para a internação provisória permanece alguns dias sem contato com os demais, né? Eu considero que isso não é o suficiente. Nós deveríamos estar contando com testagem de todos aqueles, como são as recomendações, de todos aqueles que estão internados, né? Seja no sistema protetivo, seja no sistema socioeducativo. Para quê? Para que aquele que chegue seja também testado.
E aí só passe para o convívio se não tiver nenhum tipo de contaminação. O risco de contaminado contaminar muitos outros dentro de uma unidade é muito grande, né? Então eu diria assim que nós estamos nos adaptando no caso do Rio Grande do Sul, as informações sobre o país não existem de forma adequada, mas nós estamos nos adaptando, mas não também o suficiente aqui. Redução de 10% da população é muito pouco, considerando o estágio de lotação das unidades, né? Medidas de quarentena para quem chega da rua é importante, mas nós devemos talvez estar trabalhando mais em conjunto com o sistema de saúde para evitar o risco de contágio generalizado dentro das unidades, que é o grande perigo, né, gente? Então eu diria para vocês que muito ainda o Poder Judiciário, muito ainda o Ministério Público, vocês que estão aqui assistindo a esta aula, esse vídeo, vão ter que trabalhar sobre esse assunto, né? Questões que acontecem na pandemia. Questões que dizem respeito à responsabilidade da família, no que se refere à convivência, à não violência, e que agora, nesse período, estão exacerbadas. Questões que dizem respeito à custódia do Estado, à responsabilidade do Estado no cuidado de crianças, ações civis públicas, medidas protetivas de direitos coletivos. Provavelmente nós vamos ter que trabalhar muito sobre esses temas ainda por muito tempo. E assim como os demais campos do direito, nós ainda não sabemos bem como as coisas vão acontecer, né? Não sabemos o que vai acontecer na nossa convivência social geral, mas também não sabemos o que vai acontecer no que se refere ao comportamento de nossas decisões judiciais, de nossa aplicação do direito, no que se refere a problemas que acontecem nesse período. Então, isso requer muito estudo, né? Eu diria para vocês que essa parceria do Poder Judiciário com a academia precisa continuar, especialmente quando o valor maior é a vida das pessoas, em especial as pessoas em situação de maior vulnerabilidade e que têm prioridade absoluta de atendimento, né? Então, crianças e adolescentes devem ser nossa prioridade. A única referência da Constituição Federal sobre prioridade absoluta é no caso de crianças e adolescentes, e o nosso esforço deve ser nos prepararmos, nos estudarmos, compreendermos a normativa nacional, internacional sobre esse público e, com isso, conseguir decidir da melhor forma e de acordo com o melhor interesse. Então fica aqui a minha contribuição, fico à disposição caso tenham interesse, né? Através do meu contato em geral, meu e-mail é anapaulamota.costa, mota com 2 t's, @gmail.com, e fico à disposição caso queiram discutir, aprofundar o tema, ou quando a gente voltar para a universidade também pesquisar de forma mais próxima a essa temática toda de violência que envolve as crianças e adolescentes. Muito obrigada pela minha oportunidade de comunicação com vocês.